Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma live da região dos escoteiros do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando aí no chat. Estou vendo bastante gente chegando. Patrícia Machado, Marli, Roseli. Boa tarde, pessoal. Bastante gente chegando aqui na live. E hoje é um dia muito especial. A gente está recebendo aqui o Henrique Frank, chefe do grupo escoteiro Terra Vermelha. Ele que subiu ao Everest em 2018. Então, é uma live muito especial. Estamos aqui com a Michelle Müller também, nossa diretora de métodos educativos, Rafaela Molão, nossa vice-presidente, e Mário Muraro, nosso presidente regional. Boa tarde a todos e se apresentem aí, pessoal. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos, então, aprender um pouquinho, entender um pouco como que o Henrique superou os desafios, fez esse projeto incrível e subiu ao Everest. Eu sou a Michelle, sou de Santa Cruz do Sul e sou a atual diretora de métodos educativos do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, eu sou a Rafaela, sou de Flores da Cunha, no interior, então está presente hoje na nossa live. Atualmente estou como diretora vice-presidente da região dos escoteiros e hoje com certeza será um bate-papo muito prazeroso para a gente ter, para sabermos como foi essa preparação do Henrique para chegar a esse cume e se o movimento escoteiro auxiliou ele ou não a chegar até o topo do Everest. Ao passar da apresentação das meninas, ladies first, sempre, né? É um prazer, gente, ao Mário Muraro que está por aqui, né? O presidente da região escoteira, grande coisa. Mas a nossa figura hoje, Semana da Pátria, a gente fez questão de marcar isso. O nosso Henrique Frank, né? Este guri parece pequenininho, mas o cara é um monstro, rapaz. O cara subiu a maior montanha do mundo, se enterrou de neve mais do que a minha altura. E eu não sou pequeno e nem sou magrinho, rapaz. O cara realmente é bom. E é importante essa semana a gente dizer que o Brasil pode sim subir no topo, e a gente sobe no topo e os escoteiros estão lá. Henrique tem uma foto enigmática com o lenço do grupo Terra Vermelha, lá em cima da montanha, né? Aquilo muito legal. Então, é um prazer, gente. Vamos participar, vamos bater papo e vamos aproveitar o Henrique, porque o que ele entende de esforço, de persistência, de resiliência, que é a palavra da moda, né? E de planejamento é fora de série. Bom, boa tarde, pessoal. Sempre alerta todo mundo. Aí, Muraro, gurias, agradeço muito o convite. É sempre um prazer para mim aí de poder dividir um pouco, principalmente pela importância que o movimento teve para mim ao longo dessa jornada. Então, aí eu quero dizer para o pessoal que está nos ouvindo assim, ó, que perguntem, participem, quanto mais bate-papo for essa nossa conversa, melhor. A ideia aqui não é que seja uma palestra, mas é para a gente trocar ideia e ter uma atividade aí um pouco diferente nesse dia de hoje. Exatamente. Pessoal que tiver aí, então, pode mandar suas perguntas ali para o Henrique no chat do Facebook que a gente está acompanhando aqui e vai passar para ele aqui. Lembrando também de compartilhar a live, compartilhem a live nos seus Facebooks, nos seus grupos de WhatsApp, para todo mundo assistir e aproveitar essa atividade de hoje. Lembrando também, se vocês forem postar alguma coisa, postem stories no Instagram, marcando a gente, EscoteirosRS, e juntos somos mais fortes, a nossa hashtag. Então, para marcar a gente, que a gente vai compartilhar todo mundo ali que estiver assistindo a live. Passo a palavra agora para o Henrique, pode começar a apresentação, a conversa. Tá. Vamos tacar ficha, que o pessoal já vai mandando as perguntas. Beleza, eu vou colocar algumas fotos aí, vou compartilhar a tela com algumas fotos das expedições e que ilustram um pouco aí de como, que papel teve o escotismo aí nessa jornada. Acho que o pessoal está vendo a minha tela. Sim. Mas eu queria, para começar, aí, voltar para o ano de 95, tá? Que foi quando eu ingressei. Na verdade, nesse ano aconteceram duas coisas que, para mim, que hoje, analisando, eu percebo que foram fundamentais para
e que em 2018 eu pudesse chegar ao topo do Everest, na verdade, para que eu decidisse tentar chegar ao topo do Everest. Acho que a primeira delas foi a minha entrada no movimento escoteiro, então que eu comecei como lobinho patatenha lá com 7 anos de idade. Na verdade, acho que nem 7 eu tinha ainda, acho que estava prestes a completar, no Grupo Escoteiro Arajás de Santa Rosa. Tá, então, eu fui lobinho por quase 4 anos, cheguei a ser Cruzeiro do Sul. Então, foi uma das coisas aí que eu relaciono com aquele momento, com o momento de 2018, quando eu decidi ir para o Everest. E outra coisa foi que foi em 95 que os primeiros brasileiros, então esses 2 caras, o Valdemar Niklevitz e o Mozart Catão, chegaram até o topo do Everest. Então foram os primeiros brasileiros. Isso foi mais ou menos na mesma época. E eu lembro de ter acompanhado. Na época a Globo passava sempre no Globo Esporte, todo domingo de manhã. E eu acompanhei isso todos os domingos, assim. E na época aquilo parecia algo muito distante. Então, porque imagina, eu em Santa Rosa, interior do Rio Grande do Sul, nunca tinha visto neve na vida. Então eu estava deslumbrado com aquilo lá, mas aquilo nem era um sonho para mim, porque eu não acreditava que pudesse ser possível. Então, e eu quero que vocês marquem muito isso, assim, então naquele momento eu não achei que eu pudesse fazer, porque eu nem me permiti sonhar em fazer aquilo. Alguns anos passaram, em 2000 me corrijam aí se eu estiver errado, em 2000 teve o Jamboree Pan-Americano em Foz do Iguaçu, e na abertura foi convidado esse cara, que é o Valdemar Niklevitz. Ele foi convidado a participar, então ele foi o primeiro brasileiro a chegar ao cume do Everest. Então eu lembro que eu corri para frente do palco, eu tive o prazer de poder estar nesse Jamboree e tirei uma foto com ele. Então foi aí que eu comecei, eu acho que a relembrar o que aconteceu. Relembrar que existia essa possibilidade e a partir desse momento, então, com o escotismo e com essas memórias na cabeça, que os esportes de aventura, a proximidade com a natureza sempre tiveram presentes na minha vida. Mais tarde eu fui estudar, me formei em engenheiro ambiental, mas voltando um pouco lá em 2003, em 2002 eu me mudei com a minha família para Brasília. Também foi um momento que o escotismo foi muito importante, porque eu estava com 12 anos de idade, numa cidade completamente diferente, e foi no grupo escoteiro onde eu formei minhas melhores amizades em Brasília. Então o escotismo foi muito importante para eu me adaptar àquela nova cidade, aquela nova situação. Mas depois voltei a Santa Rosa, me afastei um pouco do movimento, e em 2004 eu vim a Porto Alegre estudar para fazer o ensino médio. E naquele negócio dos sábados, acabei ocupando meus sábados com outras coisas e me afastei um pouco do movimento. E eu fui me reaproximar dele em 2002, 2012, junto com alguns amigos que eram escoteiros, tá? Eles eram do Jorge Black, de Porto Alegre, do primeiro RS, e eles tinham sido apresentados à escalada em rocha dentro do grupo. E tinham começado a fazer isso e um dia me convidaram para ir junto. E foi assim que eu escalei pela primeira vez. Então, foi um movimento meio que me puxou de volta, me levou até a escalada. E depois disso eu me apaixonei naturalmente por aquilo ali e a escalada passou a fazer parte constante aí da minha rotina. Me mudei para o Nordeste a trabalho e encontrei na escalada minha grande válvula de escape aí da rotina. E em 2015 eu li um livro, na verdade, em 2014 eu li um livro sobre a escalada de um brasileiro no Everest e lembrei um pouco de tudo isso e decidi que eu queria experimentar a escalada em gelo, a escalada de alta montanha. Daí em 2015 eu fui para a Bolívia, tive uma das melhores experiências que eu já pude presenciar, que foi esse ambiente de montanha.
e decidi que eu queria continuar fazendo isso. E daí minha vida aí se desenrolou em volta da montanha. Em 2017 eu fui para Aconcagua, escalei o Aconcagua, que é a montanha mais alta da América, e decidi que eu queria ir mais longe, e daí o Everest voltou para minha vida, porque daí eu decidi, não, eu vou tentar escalar a montanha mais alta do mundo. Daí o Muraro falou um pouco aí sobre projetos e planejamento. Então o Everest entrou um pouco porque eu precisava de algo que fizesse diferença, então que fosse mais significativo. Eu podia escalar diversas montanhas, mas nenhuma ia chamar atenção. E como eu queria cada vez mais direcionar minha vida a uma vida focada em montanhismo, eu precisava de um projeto que marcasse isso. E nada melhor do que escalar a montanha mais alta. Para isso, eu precisei tomar algumas atitudes. Então, eu morava no Nordeste, só que é uma expedição muito cara. Então, eu decidi voltar para Santa Rosa, voltar para a casa dos meus pais para poder economizar o máximo possível. Então, em julho de 2017, eu pedi demissão do trabalho onde eu estava e voltei para casa. No meio do caminho, eu parei e fui à Bolívia. Então, escalar essa montanha, que é o Huayna Potosí, foi meu último treinamento. E eu quis trazer essa foto e esse momento porque foi aqui que o escotismo voltou para minha vida. Foi numa conversa aí de noite, então com um mestre pioneiro, o Francisco, do grupo escoteiro Guia Lopes de São Paulo. Ele estava junto na expedição com a gente. E a gente conversando, eu lá pela Santa falei, ele perguntou como é que eu tinha começado o montanhismo, eu trouxe toda essa história que eu contei para vocês, e daí ele olhou nos meus olhos e falou, Karen, tu precisa voltar para o movimento, tu precisa compartilhar essa história, nós temos muitos jovens que precisam escutar isso, precisam ouvir a tua história. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e daí ele me fez um desafio naquela noite. Ele falou, cara, o dia que tu voltar para o movimento, eu quero que tu me mande um lenço. Então, ele me fez assumir um compromisso, na verdade. Então, a partir daquele momento, eu precisava voltar para o movimento para poder honrar a promessa que eu tinha feito para ele. Então, quando eu voltei, eu mandei e recebi de volta. Então, um hábito muito forte que a gente tem no movimento, que é a troca de lenços. Na verdade, para mim, foi muito marcante na minha vida como um todo, e não só. Então, vocês podem ter percebido que o movimento, ele, mesmo que indiretamente, ele condicionou o resto do que foi a minha vida desde então, porque ele me mostrou várias coisas que eu sequer conhecia. E quando eu tinha tomado a decisão mais importante na minha vida até aquele momento, que era pedir demissão e me dedicar a um projeto super ousado, o movimento voltou. E esse desafio que ele me fez foi muito importante, porque eu voltei para o grupo voltei para Santa Rosa. Santa Rosa, na época, então, já tinha 2 grupos. Então, tinha o Arajás, que era o grupo que eu tinha começado, e tinha o grupo Terra Vermelha. O grupo Terra Vermelha, na época, tinha 2 anos. E eu decidi ingressar no Terra Vermelha, então, porque eu achei que eu poderia fazer mais diferença num grupo que estava começando do que num grupo já estabelecido. Então, ingressei no grupo Terra Vermelha, que acredito que tenham vários escoteiros aí, sêniores, nos ouvindo. E antes de ir para o Everest, eu fiquei 6 meses no Terra Vermelha. Foi muito... Só que foram 6 meses muito intensos, e que marcaram muito, e fiz questão de levar junto comigo e tive o prazer de tirar essa foto aqui, que o Muraro até comentou, que foi com o lenço do Terra Vermelha lá no topo do Everest, porque a rede de apoio que esse grupo formou em volta dessa minha expedição, para mim foi muito importante, principalmente nos momentos de dificuldade durante a expedição. Então, até a minha despedida de Santa Rosa foi marcada com um fogo de conselho no último acampamento aí do grupo Terra Vermelha. Assim, daí, por que levar o lenço? Assim, o lenço, para mim, ele simboliza muita coisa, mas principalmente ele me lembra a música da despedida, algo que sempre está na minha cabeça. Então, aquele não é mais que um até logo, não é mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo,
tornaremos a nos ver, para mim, ele significa assim, que não importa o que aconteça, a gente tem um porto seguro. E eu acho que o movimento, ele cumpre, para mim, tem cumprido muito esse papel. Eu sei que eu vou encontrar pessoas com os mesmos ideais. Então, independente do que aconteça, porque quando a gente vai para a montanha, muito pode acontecer. Chegar até o cume é uma das possibilidades. Então, eu sei que no movimento eu não vou ser julgado se conseguir ou não. E eles vão estar lá para me receber, independente do que aconteça. Então, aí, para simbolizar isso, eu quero trazer então, uma foto aí da nossa tropa sênior, que é a que eu participo mais ativamente, e que acabaram me homenageando quando a gente abrimos a segunda patrulha e eles decidiram dar o nome de Sagarmatha para a patrulha. Para quem não sabe, Sagarmatha é o nome que os nepaleses dão para o Everest, então é a deusa mãe do mundo, é a montanha mais alta do mundo em nepalês. E eu sempre disse para eles que eu não considero o nome da montanha Everest, considero o nome da montanha Sagarmatha, porque tem muito mais significado. Everest é o nome de uma pessoa que foi adotada. Então, eu acho que tem muito mais a ver. E eles fundaram a segunda patrulha da nossa tropa sênior com esse nome. Mas, entrando um pouco mais em como foi essa expedição, e peço aí que o pessoal, qualquer pergunta aí, me interrompam. Como eu falei, já temos perguntas aqui, já temos algumas perguntas, pessoal te parabenizando também pela conquista. Acho que todo mundo fica muito feliz e representado por ti, por essa conquista. Temos pessoal de Pernambuco também nos assistindo, Paraná, Rio de Janeiro, tem bastante gente assistindo, a live está com 131 pessoas assistindo, acho que é o nosso recorde de pessoas assistindo nossa live. E temos uma pergunta que foi feita pela Maria Eduarda e pelo Ivan. Qual foi a maior dificuldade? O que foi mais difícil para ti na escalada do Everest em específico? Depois vou mostrar algumas fotos, mas acho que o mais difícil ele é psicológico, ele não é físico e não é técnico, ele é a gente vencer os nossos medos, vencer. Eu não digo vencer, porque a gente nunca deixa de ter medo, mas é usar esse medo a nosso favor e, de certa forma, superá-los para poder continuar adiante no nosso objetivo. Então, acho que a maior dificuldade é essa, e por isso que eu trouxe aqui um pouco do que o escotismo significa para mim nesse momento, porque é muito isso. Assim, ele me ajudou muito nesse sentido. Antes da gente começar especificamente sobre como eu quero falar sobre essas pessoas que estão nessas duas fotos, nessa e nessa. Tá? Essas são as pessoas que estavam comigo lá, porque ninguém escala uma montanha dessa sozinho. Tu pode até chegar no cume sozinho, mas a expedição em si, ela não acontece, ninguém faz tudo numa expedição. E sem essas pessoas, provavelmente eu não teria chegado no cume. Então, o movimento já tinha me ensinado isso, e a montanha deixou isso muito claro, que todas as conquistas, elas são em grupo, e se tornam muito mais fáceis por ser em grupo. Então, eu não gosto de nunca falar sobre essas expedições sem mostrar quem eram as pessoas que estavam comigo, porque elas têm tanto ou mais mérito do que eu nesse momento. Para escalar o Everest, então, essa aqui é uma foto aí do Google Earth da região do Nepal. Então, a gente chega em Katmandu, que é a capital, que está bem na nossa esquerda, aqui embaixo, marcado. E de lá a gente tem que voar até as cidadezinhas que estão marcadas aqui no canto, que estão começando em Lukla. Então, a gente vai de avião, tá? E tem que pousar nesse aeroporto. E daí, falando um pouco sobre as dificuldades, assim, qual é a maior dificuldade? Acho que é vencer o medo. Esse é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo. Ele é uma pista super curta, tá? Inclinada. E acho que é o primeiro momento, assim, quando me perguntam, tu sentiu medo? Cara, o primeiro momento que eu senti medo foi quando precisei pousar nesse aeroporto. Então, no dia 0 da expedição, eu já precisei
eu já senti medo. Então, acho que o medo ele é um parceiro constante. O que a gente precisa trabalhar é que esse medo não nos trave, mas que a gente use esse medo para ter mais cuidado, para ter mais precaução nas coisas que a gente vai fazer. Então, é nesse avião que a gente voa até lá. Então pode ver que as condições... Imagina uma caixa de fósforo que voa. Quase isso daqui. Tá? E sim, dá muito, muito medo. Daí a gente pousa em Lukla e depois são 10 dias de caminhada. Imaginem aí uma jornada escoteira, só que de 10 dias em que a gente vai sair de 2.800 metros de altitude para chegar até 5.350. Então, cada um carregando as suas mochilas, então, basicamente, eu tinha 3 mochilas. 2 mochilas com equipamento de escalada, que depois que a gente desce do avião, a gente entrega para um grupo, para algumas pessoas eles coordenam uma manada de iaques. Então, nosso equipamento ele vai direto até o acampamento base. E além disso, tem uma mochila que a gente carrega, que é a mochila com as coisas que a gente vai precisar ao longo desses 10 dias. Por que são 10 dias de caminhada? Não porque é longe, mas principalmente porque a gente precisa adaptar o corpo. Então, em função da altitude, 5.300 é super alto, então a gente precisa nos aclimatar em função do ar rarefeito. Então, a gente faz essa jornada super devagar. Ao longo do caminho, a gente tem um contato muito forte com a religião budista, principalmente, então com os símbolos culturais. Tá? No segundo dia, a gente entra no Parque Natural Sagamarta, que é onde o Everest está inserido. Então, é um parque natural e é algo que eles preservam bastante. O contato com a religião ele é muito forte. Então, a gente passa por 2 cerimônias, uma em Pamboché, que é essa foto, e outra no acampamento base, que eles chamam de puja. Tá? Puja é uma cerimônia budista em que, como eles consideram a montanha um deus, esse deus ele tem que autorizar a escalada. E aqui que entra um fator assim, que eu entendo que foi primordial, é que a gente, por mais... Sei lá, eu não entendi nada que se falou nessa cerimônia, mas eu considero que ela foi muito forte. Tá? Foi porque ela é toda rezada em tibetano, então a gente não entende, mas para eles ela é muito importante. Então, porque para eles é um deus e tu não pode pisar nas encostas de um deus sem a autorização dele. Então, eles têm muito medo de escalar e eles conseguem passar isso para a gente. E acabei incorporando isso ao meu dia a dia. Então, encarar a montanha como algo que tem vida própria, tem vontade própria e depende dela nos deixar ou não escalar. Isso, voltando à questão do medo, então, assim, o que foi mais difícil? Eu acho que o dia mais difícil desses 10 dias foi quando a gente passou por esse local. Quem assistiu o filme Everest viu que muitas tragédias acontecem, muita gente fica pelo caminho. E esse local ele é o Memorial aos Mortos, que é onde se ergue um totem em homenagem a cada uma das pessoas que faleceu na montanha. Então, quando a gente está indo lá fazer exatamente o que essas pessoas estavam fazendo quando morreram, isso nos causa um choque muito grande, porque é meio que a realidade vindo à tona, assim, ó, é perigoso, tragédias acontecem, então precisa ter muito cuidado. E quando isso fica tão claro, que nem quando tu vê o túmulo, entre aspas, dessas pessoas, é meio que um choque de realidade. Então é um local onde eu perdi algumas horas aí refletindo sobre se eu realmente queria fazer aquilo. Então, eu acho que quando a gente tem um grande sonho que é muito difícil, a gente precisa ter certeza do que a gente quer. Quando a gente tem certeza desse nosso propósito, dessa nossa intenção, a gente encontra forças para superar as dificuldades. Então, aqui são os 2 memoriais dos principais personagens daquele filme, Scott Fischer e o Rob Hall. Tá? E do 10º dia a gente finalmente chega então no acampamento base. Então esse monte de pontinho amarelo aqui são barracas. Então imagina que na temporada aí se montam praticamente 1.000 barracas, é uma cidade de quase 1.000 pessoas. Então que se monta e desmonta
na temporada para receber os montanhistas. Por que se monta e desmonta? Porque tudo isso aqui é gelo. Então, o acampamento é montado em cima do gelo, e esse gelo, durante as monções, então, quando na época de chuvas e de tempestades, ele se move. E quando ele se move, tudo isso muda. Então, nada se mantém construído. Se tu construir algo fixo, ele vai ser destruído provavelmente no verão. Então, finalmente chegamos no acampamento base. Aí, então, na metade de abril, então a gente ainda fez aí alguns treinos no acampamento base, e porque quando a gente chega lá, a gente encontra os Sherpas que vão escalar com a gente, que foi aquela segunda foto, aquelas pessoas da segunda foto que eu mostrei, e a gente ainda não conhece eles. Então, esses treinos, eles têm a função principal de, não tanto de treinar a técnica, mas de nos aproximar das pessoas. Então, é muito importante que essa interação com as pessoas que vão escalar com a gente seja muito forte e muito boa, porque a gente precisa confiar neles e eles precisam confiar na gente, uma vez que a vida um do outro vai estar dependendo um do outro. Então, um faz a segurança do outro, e isso funcionar bem é tão importante quanto, por exemplo, uma patrulha. A forma como uma patrulha precisa funcionar é muito parecido com como uma equipe na montanha precisa funcionar. Vai ter conflitos, mas as pessoas precisam saber o momento de, não, agora vamos olhar tudo em prol do objetivo comum. E depois do acampamento base, então, a gente monta 4 acampamentos. Imaginem que tudo que precisa para montar um acampamento, então barraca, fogareiro, comida, saco de dormir, a gente precisava de 4. Então, esses acampamentos, eles ficam montados. Então, a gente monta o acampamento 1, 2, 3 e 4, e eles ficam montados, porque a gente faz ciclos de aclimatação. No primeiro ciclo, a gente sai, vem até o acampamento 1 e retorna para o base. Daí a gente descansa alguns dias, depois a gente faz o segundo ciclo, que a gente sai, vem até o 1, dorme, depois vai até o acampamento 2, retorna para o 1 e retorna para o base. Depois nós vamos para o terceiro ciclo de aclimatação, que a gente sai, vai até o acampamento 1, até o acampamento 2, depois vai até o acampamento 3, retorna e retorna até o base. Tá? Esse terceiro ciclo dura 5 dias. Daí a gente descansa, e daí finalmente vai para o último ciclo, que daí a gente faz toda essa jornada de novo, para daí ir até o acampamento 4 e de lá tentar chegar no cume. Mas vou mostrar isso para vocês em fotos, mas só quero que entendam que essas fotos foram tiradas ao longo dessas 4 jornadas. Então a gente faz 4 jornadas montanha acima para poder adaptar o corpo, para poder carregar todos os equipamentos que a gente utiliza durante a expedição. Essa aqui é a cascata de gelo, é a primeira etapa dessa subida e é a etapa mais perigosa, onde estar preso à corda que está presa nos nossos companheiros é muito importante, porque imagina que isso aqui que a gente está vendo é uma pessoa. Então imagina o tamanho dessas coisas, o tamanho das gretas, dos buracos que se formam. Então é muito importante a gente estar preso um ao outro. Então por isso é muito importante essa relação que a gente desenvolveu nos treinamentos, essa interação bem. Henrique, eu tenho uma pergunta que acho que se encaixa bem no momento agora. Foi feita pelo Everton Barragão. Qual foi a... Não, desculpa. Da Cleusa Yara Campelo. E a preparação física e a respiração. Como é que foi a preparação física antes de toda a jornada? Como é que tu se preparou fisicamente para isso? Então, desde que eu comecei com a escalada, eu mantenho uma rotina de treinamentos muito, muito forte. Então, eu só intensifiquei um pouco mais nos últimos meses, antes de ir para o Everest. Mas é um treino de força e resistência. É muito importante a resistência muscular, então, resistência de física, porque cada jornada, imagina, cada dia de atividade são aí de 8 a 10 horas de atividade. Então, a gente tem que estar preparado para aguentar muito tempo. Tá? E quanto à respiração, não tem, assim, é bom a gente correr, fazer de bike, fazer alguns treinos que treinem o nosso pulmão, né? Mas quanto ao ar rarefeito, não tem muito como treinar. Então, o que a gente faz é
a gente sobe muito devagar. E esse vai e volta é muito importante para dar tempo para o corpo se adaptar. Então, tem algumas mudanças fisiológicas que acontecem no nosso organismo, o aumento de glóbulos vermelhos, e tudo isso leva tempo. Então, a gente precisa fazer isso com calma para o corpo, para provocar essas mudanças no corpo, que permitem ir até altitudes mais altas. E acima dos 7.500 metros de altitude, eu passei a usar oxigênio suplementar, tá? Porque o corpo já não se aclimata tanto, e como era a minha primeira vez nessa altitude, eu não quis tentar sem oxigênio, por questão de precaução. Então, a gente chega no acampamento 1, e daí precisa vencer o Vale do Silêncio, tá? Que é toda essa zona que fica no meio. Então, a gente tem o Lhotse na nossa frente. Então, aqui, essa montanha que a gente vê aqui é o Lhotse. À nossa esquerda, o Everest. À nossa direita, o Nuptse, que é uma montanha de 7.800 metros. Então, imagine que nesse lugar aqui, eu sofri variações diárias, assim, horária de temperatura, de até 40 graus. Então, a gente estava caminhando, tinha sol, então estava quente. Daí, a gente tira os casacos, então estava quente, tipo 30 graus, porque imagina que o sol bate e reflete. Então, é como se tivesse radiação vindo de todos os lados, de baixo, de cima. Então, só que nesse mesmo dia entrou umas nuvens, começou a ventar, e uma hora depois a gente estava com, sei lá, menos 10 graus de temperatura. Então, é muito sofrido. Então, e por isso que eu falava sobre o psicológico. Se tu não tiver uma boa cabeça e tiver mentalmente preparado para superar as adversidades, tu diz, cara, chega e vamos voltar. Então, esse preparo mental é muito importante, e a importância de estar com as pessoas certas também, porque quando a gente está ali, então tu troca ideia com as pessoas que estão contigo, e pequenas palavras de apoio acabam sendo muito importantes. Então, vamos andar mais uma hora só para depois a gente repensa o que vai fazer, e assim a gente ia de uma hora em uma hora, seguindo adiante até finalmente chegar no acampamento 2. Então, esse é o nosso acampamento 2. Tá? Ele é um acampamento um pouco mais Henrique, seguro. Oi. Só te interromper. Eu te ouvindo até agora, assim, teve duas palavras que me chamaram, e a gente fala tanto nas nossas atividades, né? Que é a importância de cada um dos membros, né? Tanto numa patrulha, numa diretoria de grupo, num jamboree, que cada um tem a sua importância, né? O respeitar os limites do outro também. E agora, quando tu fala do oxigênio, tu fala em segurança, né? É a gente pensar em desbravar, em conseguir atingir aquele objetivo, mas também pensar na segurança, né? Isso foi um ponto que acabou te tomando muito, que tu pensava muito, que tu trabalhou muito esse ponto da questão da segurança em si. Como que é essa parte do apoio que tem lá das equipes lá? Eu acho que essa parte de segurança ela entra toda na preparação, na verdade. Então, no momento que a gente está aqui no Brasil e nos primeiros dias que a gente está na capital, lá em Katmandu, que a gente está preparando a expedição, a gente foca muito nisso. Assim, a gente faz uma análise de risco muito, muito profunda, assim, pensando em tudo que pode dar errado e o que a gente vai fazer caso dê errado, ou o que a gente vai fazer para que não aconteça, né? Por exemplo, a cascata de gelo ali, o que eu falei, ela é muito perigosa. É o trecho mais perigoso. Então, a gente tinha uma regra de ouro, que era, por exemplo, a gente não podia estar na cascata depois das 11 horas da manhã. Então, nos dias de atravessar a cascata, a gente acordava muito cedo, saía de madrugada, ali pelas 4 horas da manhã, para não estar na cascata depois das 11. Porque com o aumento do calor, da radiação, pequenas avalanches acontecem na cascata, então se torna muito mais perigoso. Então, essa análise de risco e de cuidado, ela acaba sendo nos pequenos detalhes, e a participação das pessoas locais é muito importante, porque eles têm esse know-how, né? Eles conhecem aquela realidade e nos dão essas pequenas dicas que são muito importantes para a gente não
teórica, se meter numa fria, eu ia dizer, mas acaba sendo... Mas, então, assim, é constante, e o que é mais importante, assim, é o que foi definido, que não é para fazer, aquilo é uma regra inquebrável, e o que acontece com quem não cumpre, e isso é muito claro, assim, cada expedição tem um grande líder, tá? Que seria, vamos dizer aí, que é o chefe da tropa, e se alguém descumpre, o cara tá mandando fazer, ele é punível com a expulsão da expedição, assim, porque ele pode colocar todo mundo em risco. Uma ação mal planejada ou fora do planejado pode colocar, não só comprometer o objetivo, mas colocar a vida das pessoas em risco. Então, é muito importante o comprometimento individual de cada um assim, com aquelas regras que o grupo estabeleceu. De lá, a gente sai para o nosso acampamento 3, tá? Que é na parede do lote. O acampamento 3, para você ter uma ideia, fica aqui no meio dessa parede aqui. Tá? É um dos acampamentos mais legais que eu já fiz, mas, ao mesmo tempo, o que eu menos descansei, porque, como ele é no meio de uma parede inclinada, rola neve a noite inteira. Então, tu escuta a neve cair. Então, uma das nossas ações aí de precaução nesse acampamento era chegar muito tarde. Então, a gente saiu do acampamento 2 tarde, chegou um pouquinho antes de anoitecer no acampamento 3, dormiu e saímos às 6, 7 horas da manhã, tá? Para ficar o mínimo possível, porque é uma parede muito perigosa, onde com um risco de avalanche maior. Então, a gente só chega ali, dorme e vai embora. Tá? Mas ele assim, em termos de paisagem, ele compensa todo esse medo de estar lá. Tá? E depois a gente segue até o acampamento 4. A partir desse momento, a gente já está usando oxigênio suplementar. Tá? Então, que é o tubo de oxigênio. Imagina que a 8.000 metros, acima dos 7.500, começa o que a gente chama de zona da morte, que é onde o nosso corpo ele não se adapta mais. Então, a gente não consegue consumir comida, descanso, que repõe a energia que a gente está gastando para manter as atividades vitais. Então, com o tempo, a gente vai morrer. Por isso é muito importante o oxigênio. Então, com o oxigênio suplementar, a gente ganha aí, como se a gente estivesse 1.000 metros mais baixo. Imagina que a 8.000 metros de altitude existe 1/3 do oxigênio disponível do que tem no nível do mar. Então, aí algumas fotos aí do caminho até o acampamento 4. Tá? E aqui é a gente no acampamento 4. Opa! Dá para ver muito bem qual a rota que a gente seguiu. Se você acompanhar aqui tem não sei o quão boa está a imagem, mas aqui tem uma pessoa e a gente subiu por essa canaleta de gelo que tem aqui. Tá? Veio até esse ombro da montanha. Tá? Isso levou 6 horas no dia de cume. Então, eu levei 6 horas para fazer esse caminho, que tem mais ou menos 400 metros de desnível. Tá? E depois fizemos o caminho até o cume do Everest. Então, tem... Galera, estamos aqui no Sul. Só falta o step, estamos no cume. Uhul! Não sei se deu para ouvir o áudio, mas... Então, isso eram mais ou menos 6 horas da manhã. Tá? Eu falei, então, só falta o Hillary Step. O Hillary Step é esse trecho aqui, que é considerado o trecho mais difícil do dia de cume. Tá? E só faltava ele. Então, a gente procura fazer isso. A gente coloca pequenos objetivos. Assim. Então, o nosso objetivo até aqui era chegar no cume sul. Daí depois... era vencer o Hillary Step para depois chegar no cume. Então, porque se torna muito mais fácil quando tu alcança os objetivos. Então, a gente colocava pequenas metas e quando a gente atingia uma primeira pequena meta, que a gente ia para a próxima. Tá? Então, isso era mais ou menos 6 horas da manhã. A gente levou mais de 2 horas para vencer esse trecho aqui. Então, foram o dia de cume inteiro.
A gente saiu do acampamento 4 às 10 horas da noite, escalou por 6 horas até a balcone, depois escalou por mais 2 horas e meia até o cume sul, para daí às 15 para as 9 da manhã chegar no cume. Tá? Então, às 15 para as 9 do dia 19 de maio de 2018, eu alcancei o cume do Everest. E lá, então, ponho de novo aqui a foto com o lenço do Terra Vermelha, porque era o que eu falava, durante o caminho é uma música que sempre volta para mim, é a canção de despedida, que tem é muito marcante, tanto no meu período que eu tive em Brasília, no grupo, quanto assim, aquela memória daquele último acampamento com a nossa tropa escoteira, no Terra Vermelha, é algo que volta o tempo inteiro e, para mim, é meio que um aconchego aí de um lugar para voltar e saber que aquelas pessoas estão torcendo pela gente. Então, fiz questão de tirar essa foto. Meu sonho era tirar uma foto sem a máscara. Eu sempre imaginava chegar no cume, tirar a máscara e tirar uma foto. E eu fiz isso. Cheguei lá e tirei a máscara. E daí eu fui pegar o lenço, pegar a máquina fotográfica. Deu coisa um pouco menos de um minuto, daí eu comecei a sufocar de falta de oxigênio. Daí eu coloquei a máscara de novo e todas as minhas fotos de cume são com a máscara de oxigênio. Eu não tenho nenhuma foto sem a máscara, infelizmente, mas porque assim, é muito difícil ficar lá sem o oxigênio suplementar. E isso mostrou para mim, então, voltando ao que eu comecei lá a história, é que quando eu tinha 6, 7 anos de idade, que eu era um lobinho patatenra lá que começou e que viu os primeiros brasileiros, eu não acreditava que eu podia sonhar fazer isso. Então, ao longo da minha vida, e eu acho que o escotismo foi muito importante nisso, então eu fui levado e as coisas foram acontecendo e eu vi que era possível. Até o momento que eu vi que eu podia sonhar alcançar o ponto mais alto do Everest. E no momento que eu me permiti sonhar, as coisas começaram a acontecer. Então, é impressionante a força que tem a gente acreditar na gente mesmo. E eu acho que, assim, para os escoteiros, sêniores, lobinhos que estão nos ouvindo, se eu puder deixar uma mensagem, é essa. Independente do que seja que vocês querem para vocês, ousem sonhar. Porque depois que você se permitir sonhar, as coisas vão acontecer, vocês vão fazer elas acontecer. Enquanto vocês não se permitirem sonhar, nem vocês vão colocar energia para que elas aconteçam. Então, ousem sonhar, e eu acredito tanto nisso que depois eu criei um novo projeto, então, que é o 14.8000, que é escalar as 14 montanhas com mais de 8.000 metros. Esse projeto está em andamento. Ano passado eu escalei o Manaslu, que é a 8ª montanha mais alta do mundo, tá? E esse ano eu iria para o Shoyu, que é a 6ª montanha, não aconteceu em função da pandemia, e agora eu estou me preparando para ir para o Lhotse ano que vem, que é a 4ª montanha mais alta. Então, o projeto está em andamento e agora eu sei que eu posso sonhar com isso e estou fazendo acontecer. No Manaslu eu pude tirar essa foto aqui, que é com o lenço da Nacional, que eu ganhei da chefe Cris, da Cris Hitt, não sei se ela está nos ouvindo, mas que é uma amiga da minha época de jovem escoteiro. Ela era escoteira em Giruá, eu era em Santa Rosa, e depois acho que ela foi diretora regional, né, Muraro? Não, Isso. E ela foi nossa presidente, né, e hoje é diretora nacional. Isso. E ela, tive em contato com ela, ela falou: Henrique, leva um lenço da Nacional dessa vez, não só o do grupo. Então, essa foto aí é no Manaslu, em 2019. Também é uma montanha que eu não escalei sozinho, então, eu gosto de botar a foto aqui com a equipe. Então, a importância sempre das pessoas que estão com a gente. Tá? E com essa eu fecho. Aí, a minha fala, assim, eu queria mostrar algumas fotos. Desculpa se foi meio acelerado, mas... assim, eu queria mostrar um pouco, não sei se eu consegui fazer, mas o meu objetivo era mostrar, assim, como pequenas sutilezas do nosso dia a dia escoteiro
acabaram me levando e sendo muito importantes no dia a dia da montanha. Te dizer assim, Henrique, quando tu era escoteiro, tu sabia que tu estava indo para esse caminho? Não sabia. Assim, as pequenas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida de lobinho, de escoteiro, elas simplesmente foram importantes. Não era uma importância racional. Elas me levaram para aquilo e me prepararam para aquilo. O movimento me preparou sem sequer eu saber que isso estava acontecendo. E quando eu estava lá em cima, eu estava pronto para algumas coisas que hoje, pensando, foi um movimento que me deu. Então, por isso, sim, escutem seus chefes, escutem a diretoria, que às vezes a gente, enquanto jovem, não sabe o quanto aquilo pode vir a ser importante, mas ele acaba, em algum momento da nossa vida, aquilo assim, se materializa e foi para isso que eu vivi determinada coisa durante os meus dias de jovem escoteiro. Tem uma pergunta aqui bem legal do chat. O Everton Barragan perguntou: qual foi a lição da montanha para ti? Acho que qual a lição que tu leva de toda essa experiência também, né? Cara, eu acho que a principal lição, assim, é uma que eu... Assim, o que tu sempre me pergunta o que tu sentiu quando chegou no cume. E eu acho que a principal lição é essa, assim, é que quando chega lá, tu vê, assim, eu peguei um dia super limpo, então tava um dia bonito, dava para ver tudo, tinha poucas nuvens no céu e embaixo de mim tinha pouca nuvem, então eu conseguia ver toda a paisagem em volta e fica claro como o mundo é muito grande, cara, como o mundo é muito grande e a gente é muito pequeno. E daí eu ficava imaginando quem estava nos povoados, porque a gente vê os povoados longe, assim, e daí eu ficava imaginando o que aquelas pessoas estão pensando, olhando, vendo alguém lá em cima. E a verdade é que, cara, elas não veem que tem gente lá em cima, elas olham para a montanha e só veem a montanha. E provavelmente não veem ninguém. E pensando nisso, eu entendi, cara, que aquilo era muito importante para mim. Era um feito muito, muito grande para mim. Mas pode ser que para o resto do mundo não. E então a noção assim de quanto a gente é importante para a gente mesmo, para nossa vida, o quanto a gente pode fazer a diferença na nossa vida, tá? E ao mesmo tempo a lição de ou seja, o quanto eu me sentia um super-homem. A sensação é essa, eu tinha a sensação de que eu era um super-homem e ao mesmo tempo de que eu não era ninguém. Então assim, é o quanto a gente é super capaz de fazer as coisas, tá? Mas ao mesmo tempo como a gente é muito pequeno e até certo ponto insignificante. Ou seja, cara, não achamos que somos a coisa mais importante do mundo, mas a certeza que nós somos a coisa mais importante para nós e para aqueles que estão na nossa volta, assim, no contato mais próximo. Então, a importância que a gente tem na nossa própria vida. Fica Agora... fica aquele silêncio mortal depois, né? Eu não vou dizer que arrepiou o cabelo, porque é impossível, né? Mas é uma experiência assim, o pessoal no chat ali, o Rafa está acompanhando, cara, tá sensacional, tá? Nós estávamos conversando em box aqui enquanto tu falava, aproveitar, né? Mas nós estávamos pegando algum lenço, alguma coisa, já um lenço para chorar, cara, não é nem para botar no pescoço, não. Foi muito show. Pode não ser super-homem, mas essa tua maneira de enfrentar e contando para a gurizada agora é sensacional, sabe? Eu acho que cresceu como pessoa, né? Eu acho que esse é o grande parte. Essa tua frase agora final, como eu sou um super-herói, mas não sou ninguém ao mesmo tempo, cara, porra, isso é marcante, viu? Agora eu acho também que fica, né, Muraro e Henrique, fica a questão do planejamento, né? Não foi do dia para a noite que ele decidiu, vou subir o Everest. E a gente sabe o quanto é difícil também de participar, talvez, de uma atividade escoteira grande. Quem foi ano passado para o Mundial, os Estados Unidos, teve que se preparar também para a atividade, porque a atividade era gigantesco, o campo, e a gente teve que se preparar, questões de caminhada, e de dia era um calor insuportável, e de noite era um frio, que era moletom, saco de dormir menos 5 graus, e a gente passava frio ainda. Então, vale lembrar que ele
conquistou o Everest, vamos dizer assim, ele conseguiu conquistar o Everest, sendo sim um super-herói, ao mesmo tempo não sendo, mas ele se planejou, e eu acho que dá para a gente levar para a nossa vida que todo planejamento bem feito, ele sempre será bem sucedido para a pessoa e para quem está ao lado dela, e que bom que o Henrique conseguiu nos passar essa mensagem também. Rafa, eu acho que uma coisa bem importante que a gente tira de tudo que o Henrique falou hoje, e claro, se nós estamos aqui no movimento escoteiro é porque a gente acredita, né? É essa base de apoio que acreditou nele também. E quando tu fala em Jamboree, e aí passa um filme na cabeça, porque a gente já passou por tanta coisa, e eu acho que a fala do Henrique é possível. É possível. A gente pode correr atrás, se planejar, por mais que ele não era um super-homem, mas não era ao mesmo tempo. Ele conseguiu transformar essa vivência dele, consegue passar essa mensagem para outras pessoas de que é possível, que existem desafios que daqui a pouco a gente olha, não vou conseguir. É possível, né? Pegando o gancho, assim, eu acho que todo sonho é válido. Então, não existe objetivo menor, porque a tua história é mais legal porque tu escalou o Everest. Não, acho que cada um tem o seu Everest, cada um tem o seu sonho, e ele é tão importante como qualquer outro para ti. Então, se o teu sonho agora, como jovem, com, sei lá, 12, 13, 14, 15 anos, é o próximo Jamboree, cara, foca nele, te planeja para isso e vai atrás, e ele é tão válido como é o teu sonho, é o que tu quer para ti. E assim, vamos lá, eu me julguei lá atrás, não, isso não é para mim, porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então, cara, eu nunca vou escalar uma montanha. E eu só consegui chegar lá em cima porque em algum momento eu rompi essa barreira. Eu disse, não, cara, isso é para mim e eu posso sonhar em fazer isso. Então, eu acho que assim, não limitem o seu próprio objetivo. Então, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Sim. Toma tempo para planejar, como a Rafa falou, toma tempo para se organizar. Aí foram quase 4 anos de experiência de escalada em alta montanha para estar pronto para escalar o Everest. Foram aí quase 9 anos de escalada em rocha para estar pronto para escalar o Everest, mas chegou o momento e aconteceu. Eu acho que até para projetos bem pequenos, até fazer uma especialidade, arrumar um emprego para todas as idades também. Acho que desde projetos pequenos, muito pequenos, ou que não sejam tão vistosos, né? Isso é importante, a gente focar no nosso objetivo, se dedicar e dar valor às pessoas que nos apoiam para isso, né? Então, é um recado legal para a gurizada, desde pequenos, lobinhos, até a gurizada mais velha aí, que tá nos assistindo, né? Essas gurias acho que tem algumas perguntas, Muraro. Eu acho que tem no chat algumas perguntas. Deixa eu ver, tinha umas perguntas que eu separei aqui. Pode Henrique, fazer. o pessoal quer um abraço para todo mundo. O primeiro grupo que eu vi ali, eu acho que vamos dar os parabéns para eles, é o grupo de IP. Foi o primeiro que apareceu. Manda um abraço para nós. Eu acho que é a primeira comunicação lá, né? Então... a tropa estava ansiosa, eles falaram ali. Pediu para o Henrique mandar um abraço. Só vou querer, então, resumir, Henrique, na verdade, desculpa resumir em tão poucas palavras toda a tua experiência, mas eu acho que o que dá para nós levar mesmo para o escotismo e para a nossa vida é que tem que haver planejamento, mas esse planejamento não é sozinho. O trabalho em equipe, as coisas só acontecem quando a gente trabalha em equipe e que todos se ajudam. Daí eu vou finalizar minha frase com o nosso slogan do Juntos Somos Mais Fortes, que é a partir disso mesmo. A gente planejou em equipe, a gente está trabalhando em equipe, e é a equipe com todos vocês. E o Henrique passou agora para nós que nada mais justo do que o trabalho. Mostrou todos, não quis uma foto só com ele, ele quis mostrar todo mundo. Então, todos somos importantes para todo o movimento escoteiro e para o escotismo do Rio Grande do Sul continuar crescendo cada vez mais. Só isso.
Perfeito. Eu não tô com o nome de todos os grupos, porque eu não tô com o Face, não consigo aqui com todas as abas ver tudo, mas É muita gente também. então, estendo um abraço aqui para todos os grupos, todo mundo que está nos escutando, deixo um grande aperto de canhota aí. Deixa eu lembrar também que a live fica gravada para quem perdeu, então se quiser assistir de novo, pode voltar aqui no Face, fica gravado. O Henrique também, se quiser voltar, os comentários ficam salvos ali, acho que é bem legal tu assistir a parabenização do pessoal, o pessoal mandando bastante mensagem legal ali. Se quiser voltar depois e ver as mensagens, acho que é bem interessante. Mensagem de todo Boa. mundo. Bom, Henrique, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa tarde de sábado. Com certeza, para nós, adultos, foi emocionante essa tarde. A gente, com as tuas fotos, com a tua fala, vai passando um filme na cabeça de alguns momentos que nós nos pegamos nos perguntando por que estamos aqui. E nós estamos aqui por causa dos nossos jovens. Então, com certeza, esse sábado fez a diferença na vida de muitos, e que muitos ainda assistam essa live depois e tirem ensinamentos, que aprendam algo contigo e que tu tenha sempre o movimento escoteiro no teu coração, porque a gente percebe que é algo que te emociona também, e que com certeza hoje tu juntou mais um grupo de apoio aí, mais gente que com certeza na tua próxima escalada vai estar torcendo por ti. Muito obrigada e sucesso no teu próximo desafio. Ô, Rafinha, vai fazendo as perguntas aí. Que história é essa que está acabando agora, Che? Que é Mas isso? é uma hora. A gente está esquentando, esse troço tá bom demais. Continua aí. Ô, Rafinha, vai nas perguntas aí, Rafinha. Não, eu acho que é legal também o Henrique deixar as redes sociais, o contato dele de novo, para o pessoal que não pegou, que quer saber mais informações também sobre ele, sobre se alguém quiser fazer. Eu vou deixar na tela aqui enquanto a gente conversa, então. Isso. A gente segue conversando. Isso, aí o pessoal que tiver interesse em entrar em contato com o Henrique, saber mais sobre como foi a escalada dele, sobre os novos projetos dele também, acho que é interessante entrar em contato com ele, que ele vai explicar tudo certinho para vocês. Estou à disposição. Tem uma pergunta legal também que estava no meio lá da nossa conversa. Qual o peso total do material individual utilizado que tu carregou durante a jornada toda? Foi a pergunta do Henrique Porte. Então, no momento que a gente está planejando a expedição, eu gosto de dividir em dois tipos, na verdade, 3 tipos de equipamento. Tudo que é roupa, tudo que é equipamento técnico meu, pessoal, e tudo que é equipamento coletivo. Tá? Então, pessoal, roupas, mais equipamento técnico pessoal, mais ou menos uns 80 quilos, tá? De equipamento, que divide naquelas 3 bagagens que eu comentei. E se for pegar o equipamento coletivo, somar todos os equipamentos individuais, mais equipamento coletivo, a gente tinha mais de 1 tonelada de equipamento para a expedição inteira. Eu tô me preparando, para ter uma noção, eu estou me preparando aí para a próxima, para o Lhotse, e a gente está montando uma equipe um pouco mais enxuta, e a gente não conseguiu baixar de 500 quilos. Bastante coisa. Deixa eu ver mais uma pergunta. Mas, pera aí, Rafa, acho que uma dúvida quando o pessoal faz aí muito é quanto a gente carrega nas costas, né? Isso. Então, a mochila ela chega a ter, ela varia, então depende da etapa, mas varia aí de alguns dias de 8 quilos, que eu acho que é o mínimo que a gente carrega, até 20, 25 quilos, dependendo do dia em que etapa da expedição a gente está. Então, varia entre 8 e 25 quilos de mochila. O Bruno Garcia fez uma pergunta legal também. A descida é realmente mais fácil que a subida ou a descida também tem seus desafios? Eu acho que, cara, a descida é muito difícil. A gente passou por uma situação bem... A gente teve um acidente na nossa expedição e esse acidente foi na descida. E eu acho que a descida ela é mais perigosa, tá? Primeiro que desescalar eu considero mais difícil, mas principalmente por um fator, assim, quando tu tá subindo, tu ainda não chegou no objetivo, então tu tá concentrado no objetivo, tu tá mais descansado, e na hora de descer, tu já tá mais eufórico,
e acaba perdendo um pouco mais da atenção e, ao mesmo tempo, tu está muito mais cansado. Então, a maioria dos acidentes são na descida. Então, se a gente pegar os índices, 70% dos acidentes que acontecem no Everest são na volta e não na ida. E ela acaba sendo muito mais perigosa, além de ser muito mais tensa. Assim. A gente está muito cansaço. Imagina que desde que eu saí do acampamento 3, que eu considero que a gente não dormiu praticamente no meio do caminho, não descansou, foram mais de 30 horas ininterruptas de atividade. Então, imagina que na descida a gente está exausto. E é nesse momento de exaustão aí que a gente precisa ter ainda mais cuidado, porque é muito fácil cometer um erro, uma pequena desconcentração, botar tudo a perder. E nesse sentido, assim, a gente tem uma regra que eu acho que acho que é legal comentar, é que quando a gente está escalando, cara, um final de semana qualquer que eu saio aqui e vou para Caxias, para qualquer lugar aqui do estado escalar, por mais fácil que seja, a gente tem a regra que todos os procedimentos de segurança têm que ser feitos perfeitos. A gente não é porque eu estou num local seguro, porque eu estou num local mais fácil, que eu vou fazer de qualquer jeito. Porque no momento de exaustão, no momento de cansaço, a gente faz o que a gente está acostumado a fazer e não o que a gente sabe que precisa ser feito. Então, todo dia de treinamento, todo dia de escalada, todo dia que eu estou fazendo qualquer exercício a ver com montanhismo, ele é um dia de preparação para a próxima escalada. Então, então a gente está sempre cuidando dos procedimentos de segurança para a gente estar habituado a fazer o que tem que ser feito e não fazer de qualquer jeito. Legal. Henrique, só uma pergunta. Quantos dias, cara, de ataque à montanha? Da chegada em Katmandu até a montanha? Quanto tempo de preparação? Eu só comecei a contar 5 dias num lugar, 5 dias no outro, me perdi. A expedição inteira levou 50 dias. De Katmandu a Katmandu. Então, de Katmandu, sobe a montanha, escala e volta, 50 dias. O ataque ao cume são 7 dias. Então, são 7 dias que a gente sai do acampamento base, vai até o cume e retorna para o acampamento base. Então, só essa etapa, que é o 4º ciclo, são 7 dias. E a expedição inteira, a minha durou 50 dias. Ela pode durar 30, como pode durar 60, 65, em função do clima. Então, a gente, entre o 3º ciclo e o ciclo de cume, a gente teve aí um período de 10 dias de espera no acampamento base, que foi em função do tempo, do clima. Então, o clima estava ruim, a gente precisou esperar uma janela de melhor tempo, para poder atacar o cume. Henrique, alguém perguntou ali no chat sobre alimentação. Acho que a pergunta é tanto na preparação, foi o Paulo Sibidier, do Alberto Mattioni, né, Rafa? Que perguntou sobre a questão de alimentação na preparação e mesmo lá. Então, no acampamento base, é uma alimentação muito normal, digamos assim. Então, tem toda uma infraestrutura, tá? A gente trabalha com uma equipe local, então tem um cozinheiro no acampamento base, uma cozinha super bem montada. E como é o nosso local de descanso, é o lugar, então, que a gente, na nossa preparação, a gente estabelece que vai ser um local onde a gente vai comer à vontade e bem, porque lá na parte alta da montanha a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que estar bem, tem que estar saudável, né? Então, o sistema imunológico tem que estar forte. Então, a gente come bem. Então, durante a expedição, esses 50 dias, chega comida a cada 2, 3 dias aí em manadas de iaque. Então, tudo isso é planejado antes. Então, a gente deixa alguns pacotes prontos aí nas cidades mais baixas e cada dia chega um pouco de alimentação para a gente ter carne fresca, ter verduras para comer. Então, é uma comida mais normal. E nos acampamentos altos, basicamente é comida liofilizada, que é uma comida, um pacote de comida mais industrializada, que ela é super desidratada. Então, liofilizada é um tipo de desidratação que se faz da comida e a gente basicamente só reidrata ela com água quente na hora de comer. Tem uma pergunta aqui do Alexandre
de Atalaia, Rio de Janeiro. Gostaria de saber quanto tempo você ficou lá em cima no cume antes de começar a descer. Quanto ficou lá em cima no cume mesmo? Quanto tempo deu para ficar? Como eu disse, era um dia super bonito, assim, tava muito limpo, não tinha nuvens chegando, a gente não tinha nenhum risco da gente ser pego por uma tempestade nem nada, mas estava muito frio. Eu cheguei a pegar menos 45 graus à noite, durante o dia estava menos 30, mais ou menos, e tinha um pouco de vento, então não estava tão confortável, assim, apesar do tempo limpo. Mas eu considero, cara, que eu, dentro dos cenários possíveis lá em cima, eu acho que eu cheguei a melhor condição que podia ser. E eu fiquei aí, cara, uns 25 minutos, meia hora, que se for conversar com outras pessoas, isso é um monte. A maioria fica 10, 15 minutos, porque normalmente tem mais vento ou tá mais frio. Então eu consegui ficar bastante tempo aí, que foi o tempo, basicamente, cara, tomar água, comer alguma coisa, tira fotos e daí desce. Tem a pergunta da Jaqueline Reis. O Henrique falou muito sobre a preparação emocional. Como te preparou emocionalmente e mentalmente para a expedição? Essa é difícil. Eu acho que a gente só sabe, assim, mentalmente falando, a gente só sabe que está preparado quando chega a hora, assim, que a gente é posto à prova. Então, cara, eu sempre, faz alguns anos aí que eu comecei, não por isso, mas eu fazia acompanhamento psicológico por outros motivos, porque eu entendo que é importante para todo mundo. Então, eu já fazia. Mas algumas coisas, assim, a questão da capacidade de tomar boas decisões, a inteligência emocional, eu acho que ela se desenvolve praticando. Então, eu acho que cada dia, como eu falei, cada dia de escalada que eu vou escalar em rocha, que eu vou fazer uma trilha, qualquer coisa que eu vá fazer e que me tira da minha zona de conforto, é uma forma de treinar a minha inteligência emocional. Então, eu acho que quanto mais atividades a gente fizer, mais a gente vai estar preparado. Eu acho que o movimento, ele também, nesse sentido, cumpriu um papel importante, porque as nossas atividades, os jogos escoteiros, as nossas atividades, elas nos tiram da zona de conforto enquanto jovens, nos fazem fazer coisas que a gente não está acostumado. Quantas atividades às vezes o chefe manda fazer, o cara não, o jovem, não, isso eu não gosto de fazer, isso eu não sei fazer, mas a gente insiste para que todo mundo participe, e um pouco é sair dessa zona de conforto e nos testar, e com isso a gente vai criando essa habilidade, digamos assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu sei que teve muitas perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas aqui, mas agradecer a todo o pessoal que está participando aí, todos os grupos escoteiros que estão nos assistindo hoje. É muito importante para nós a presença de todos vocês. Agradecer mais uma vez ao Henrique, mas ver se as gurias têm mais alguma pergunta aí. Rafa, Michele, Muraro. O Licerança ali, o Joãozinho, tá dando um abraço para ti ali, viu? Grande abraço. Chefe Lissa, o chefe da nossa tropa escoteira lá no Terra Vermelha. E é alguém que, não só como chefe, ele acaba sendo também eu brinco que ele é o meu chefe escoteiro lá no Terra Vermelha e acabou se tornando um grande amigo aí que tem dado conselhos muito importantes aí nessa jornada, seja como chefe, participando aí como chefe auxiliar da Tropa Sênior, ou seja no meu dia a dia, um grande chefe Lissa. Então, eu acho que, na verdade, o Henrique foi muito feliz em todas as palavras, né, Rafa, que ele comentou. Então, tínhamos, sim, perguntas, mas as perguntas foram respondidas no decorrer da apresentação do Henrique. Ele muito disse que, mesmo sem saber, o escotismo auxiliou ele nesse momento, na hora da preparação. A gente acaba não se lembrando dessa questão, mas depois, quando a gente para e reflete sobre tudo que a gente faz, ou que fez até o pico do Everest, ele se deu conta que muitos desses aprendizados foram, sim, dentro do movimento escoteiro, e que a base de tudo foi o trabalho em equipe, e o trabalho em equipe e o planejamento
ao longo de muitos anos, mas o Rafa também no decorrer falou que o planejamento não é só para uma grande viagem, uma grande expedição, o planejamento pode ser para o meu dia de amanhã, então a gente começa assim nas pequenas coisas e depois a gente passa a sonhar um pouco mais alto depois que a gente aprende a planejar e ver que dá certo. Eu acho que esse é o grande aprendizado que fica nesse sábado à tarde. Em Flores ainda tem um pouquinho de sol, meio nublado, mas eu sei que em outros lugares tem já chuva, mas a gente precisa dessas duas coisas também. Já deu vontade de subir a quadra ali caminhando para ver se mais alto. Mas Rafa, Henrique, eu não sei se o cara é organizado ou planejado, mas estou olhando atrás dele ali, tem um quadro cheio de post-it, cara. Aquilo me dá a impressão de ser o dia a dia. Isso é o planejamento da próxima expedição. Tá, isso cara, eu estou no meu escritório aqui, eu não tenho um local de live, então eu tenho meu escritório, então esse é o planejamento da próxima expedição e é onde eu sento, cara, todos os dias da minha rotina é dedicada a isso. Então, hoje em dia não é só assim, a gente precisa prestar contas a quem também aos patrocinadores, é um esporte muito caro, que a gente precisa de bastante apoio e tem que justificar para essas pessoas o que a gente está fazendo com esse dinheiro, então tudo precisa ser bem planejado. Então é aqui que eu me organizo e preparo a minha como eu vou fazer isso, como eu vou prestar contas e aonde eu vou utilizar cada um desses recursos para ser o mais assertivo, porque a gente, entre os montanhistas, a gente brinca que o cume é em casa, né? Então, a expedição só acaba quando a gente está de volta. Então, não adianta chegar lá em cima. Então, para ter segurança, para ter tudo isso que a gente falou, precisa ter muito planejamento antes para a gente ir e voltar em segurança. Aproveitar para lembrar o pessoal que no post sobre a live tem uma ficha de atividade dos Mensageiros da Paz sobre projetos. Então é bem interessante para realizar com o ramo escoteiro, sênior e pioneiro. Então é uma ficha muito interessante para ver como é que é a realização de um projeto, como começar um projeto. Então, quem tiver interesse, vai no nosso post, no Insta ou no Face, tem o link ali para a ficha de atividade do Mensageiros da Paz. Também está no nosso site, escoteirosrs.org.br. Na aba de downloads, ali vocês vão ver as atividades online e tá tudo certinho ali para quem quiser fazer as atividades. Mesmo em casa, consegue fazer as atividades. Vou lembrar que vou falar os contatos do Henrique, @versuseumesmo. Tu me corrige se tiver o Instagram. Não, isso aí, versus eu mesmo. Henrique Frank com K, @versuseumesmo.com é o e-mail. Então, para quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre isso, sobre as viagens, sobre todos as jornadas do Henrique aí, pode entrar em contato com ele. É isso aí. Acho que é isso, né, pessoal? No Instagram eu compartilho sempre, tanto da preparação como fotos e durante as expedições, o dia a dia das expedições, até porque o grande projeto é o 14.8000, mas a gente acaba fazendo outras expedições para se preparar para as montanhas mais altas. Então, é lá que eu tento dividir com todo mundo o que tá acontecendo. Então é isso aí, gente. Acho que foi muito, muito legal. Muito obrigado ao Henrique aí mais uma vez. Acho que batemos um recorde aqui da live de mais pessoas assistindo na nossa live. Então, Rafinha, oi. Deixa eu te cortar antes que tu... Desculpa, eu sei que isso é horrível. Tá? O Henrique Claro, chegou a dar risada ali. Mas a gente podia largar um desafio para o Henrique e para o pessoal que está, né? Se essa live compartilhar mais do que 300 compartilhamentos e o pessoal mandar uns 200 pedidos ali, vamos botar o Henrique na parada e ele faz de novo, faz outra. Exatamente. Compartilhem bastante então a live e comentem bastante e mandem para os seus amigos, que daí a gente consegue atingir e chama o Henrique novamente aqui para mais uma live. Lembrando também, tem mais uma lembrança, de segunda-feira, dia 7 de setembro, a gente vai ter nosso desfile virtual, então compartilhe sua foto com alguma coisa que lembre o Brasil, que represente o Brasil para vocês, de formas criativas, que a gente vai compartilhar todos que vocês marcarem, @escoteirosrs e @juntos somos mais fortes. Então,
Dia 7 de setembro, segunda-feira agora, não esqueçam disso. É isso aí, Pode ser pessoal. uma foto de uma atividade, pode ser a bandeira, uma foto sua com a bandeira. Fiquem bem à vontade e usem a criatividade. Mas é sacanagem se botar a foto do Everest. Essa aí não tem os outros, nem para botar também. Ah, pode sim! O Henrique vai ser a foto que ele vai postar lá no Everest, junto com o lenço da Nacional. Tá ali o nosso Brasil, gente. É isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que apareceu aí na live. Muita gente, não tenho como agradecer todo mundo, mas muito obrigado mesmo. E é isso aí, gente. Tchau, tchau. E até a próxima. Aguardamos vocês na próxima live. Tchau, tchau. Sempre alerta para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, sempre alerta. Tchau, juntos somos mais fortes. Eu não posso perder de mostrar nossa campanha, gente. Vamos lá.